quero hoje falar às mulheres, extraindo da palavra de Deus a tremenda generosidade de Jesus Cristo para com as mulheres. Jesus Cristo foi generoso com uma mulher que era excluída da sociedade, e se aproxima dessa mulher samaritana, e não somente lhe dá a devida atenção, mas lhe dá de beber da água da vida, lhe dá salvação. Mas Jesus também foi generoso com uma mulher apanhada em adultério. Só que ninguém adultera sozinho. Mas é interessante que os justiceiros daquela época levam somente a mulher diante de Jesus. Aqui está uma mulher apanhada em adultério. E o que diz a lei de Moisés? Que ela deve ser apedrejada. Jesus foi tão generoso com aquela mulher que ele se volta para aqueles homens escrevendo em terra e diz: aquele que não tiver pecado, atire agora a primeira pedra. E se eu pudesse acrescentar as palavras de Jesus, mas não quero blasfemar contra ele, mas Jesus naquele momento poderia estar dizendo: e cadê o outro? Cadê o cara? Por que vocês só trazem a mulher? E cadê o homem que estava adulterando com ela? Mas vamos, quem vai atirar a primeira pedra? E saíram um a um. E Jesus com generosidade se volta para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Todos se foram. Sabe, mulher, eu não te condeno. Generosidade. Mas vá e não peques mais. Graça. Mas também o quê? Justiça. Vai e não peques mais. Mas ele fala com tanta generosidade que eu tenho certeza que essa mulher, salva e alcançada por essa generosidade e esse amor, teve a sua vida transformada, amém ou não? Jesus foi generoso com uma jovenzinha de 12 anos e que, acometida de uma enfermidade, havia perdido a sua vida, estava sobre uma cama, trazendo para seus pais desespero. Mas Jesus, pensando naquela menininha de 12 anos, ele vai até aquela casa, toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, e restituiu àquela menina a vida. Jesus é generoso demais. Salva uma menininha de 12 anos. Ele foi generoso com uma mulher atormentada por um espírito maligno e que andava encurvada. O espírito a envergonhava. O espírito controlava aquela vida e aquela mulher não conseguia olhar para o alto, mas encurvada, olhando para o chão, foi alcançada pela generosidade de Deus, que a liberta desse espírito maligno, e a mulher se vê ereta. Generoso também com duas irmãs. Marta em desespero chorava: se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Maria se derrama diante dele e repete as mesmas palavras: se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. E naquele momento a Bíblia expressa Jesus no auge do seu amor e da sua generosidade, quando em curtas palavras, simplesmente João diz: Jesus chorou. Jesus chora ao ver o sofrimento dessas duas irmãs, e com generosidade ressuscita Lázaro, restituindo alegria a essas duas mulheres. Jesus foi generoso com uma pobre viúva que só tinha agora o seu único filho. Quem sabe o arrimo de família, quem sabe aquele filho que cuidava, que zelava e que estava ali ocupando o lugar do seu pai já falecido, o único filho de uma viúva, e que morre. Enquanto aquele féretro estava sendo conduzido e a viúva de Naim em prantos, acompanhando a perda do seu filho e se vendo sozinha, Jesus, movido de compaixão e generosidade, restitui a vida àquele menino morto e devolve-o à sua mãe. Como Jesus é generoso, e como Jesus era generoso com as mulheres. E como alguém pode dizer que o cristianismo é machista? Como alguém pode dizer que o cristianismo despreza as mulheres, se o maior símbolo do cristianismo, Jesus Cristo, era generoso para com elas? Mas Jesus foi generoso também com uma mulher que sofria por 12 anos de uma hemorragia constante, uma hipermenorreia, que ela tinha procurado o socorro e tinha despendido todos os seus recursos sem conseguir cura para a sua vida. E desesperada vem Jesus, a última chance de ela se ver curada, e rastejando no meio da multidão, ela se aproxima de Jesus e toca no seu manto. E Jesus naquele momento diz: filha, você está curada, mas não só está curada porque o poder saiu de mim, mas você está salva e liberta dessa enfermidade, amém ou não? Jesus é generoso. E como é generoso com as mulheres? O seu Salvador lhes ama e lhes valoriza. Ele é generoso, ele é amoroso. Esse é o Jesus que deveria ser honrado, dignificado, venerado, adorado por vocês. E quantas mulheres têm virado as costas para o seu Salvador? Mas Jesus foi generoso também com sua mãe Maria, encaminhado para aquela cruz, agonizando e já sabendo que o seu momento chegaria, preocupado com a sua mãe, não queria deixá-la desamparada. E recorre ao seu melhor amigo João e diz: João, cuida da minha mãe. Cuida dela. Não deixa faltar nada para ela.
Como Jesus era generoso com as mulheres. Jesus foi generoso com uma pecadora que se aproximou dele e que foi censurada por todos que estavam naquele jantar, dizendo: quem é este que não sabe quem é essa mulher que toca nos seus pés? Mas Jesus foi generoso com aquela pecadora que regava os pés de Jesus com lágrimas e que enxugava os seus pés com seus próprios cabelos. Jesus é generoso, Jesus é amoroso. Jesus foi generoso com uma mulher, era atormentada por espíritos malignos, mas que um dia foi libertada pelo poder de Jesus, que expulsa os 7 demônios de Maria Madalena, e ela passa a ser seguidora de Jesus. O que dizer das Joanas? O que dizer das Susanas? O que dizer das Marias, das Martas, das Anas e das fulanas? Tantas que a Bíblia nem fala dos nomes. Mas o que falar de Karine? O que falar de Júlia? O que falar de Laura? O que falar de Ana, de Andréia? O que falar de Neuza, de Vera, de Joyce? O que vocês têm feito por esse Senhor generoso e que deu o que de mais precioso ele tinha, a sua própria vida? Porque ninguém tem maior amor do que este. Ele deu a vida por vocês, mulheres. E vocês estão dispostas a dar as suas vidas por ele?